Olá, vamos dar continuidade. Começamos hoje falando sobre princípios constitucionais ambientais. Os princípios constitucionais são extremamente importantes. Costumo dizer, se você não tem tempo para estudar direito ambiental, não que isso seja uma boa ideia, hein? Mas se fosse escolher um tema, qual tema eu considero muitíssimo importante? Princípios constitucionais. Porque aqui está a essência do direito ambiental, está a forma de pensar o direito ambiental. Preciso também dizer para vocês o seguinte, o direito ambiental, como a gente conversava, é uma ciência nova. Por conta disso, nós não encontramos nos autores uma identidade em relação aos nomes dos princípios. As ideias se repetem, mas os nomes nem sempre. Então, mais do que vocês ficarem preocupados com a nomenclatura empregada, fiquem preocupados com o que diz o direito ambiental, o que diz a Constituição sobre as questões ambientais. Perfeito? Porque, infelizmente, diferente no direito civil, do direito penal, que a gente consegue encontrar até uma identidade em relação ao índice, muitas vezes, a ordem que a matéria é exposta, no direito ambiental a gente não encontra isso. Basta vocês pegarem livros e compararem. Nós não vamos ter essa harmonia. Então, feitas essas considerações, vamos ver os princípios constitucionais. O nosso ponto de partida, o nosso primeiro princípio é o princípio do desenvolvimento sustentável. Princípio do desenvolvimento sustentável. Essa expressão muito utilizada hoje em dia, né? Muito presente, e ainda mais agora com a Rio+20, e o tempo todo se falando em sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade, de uma forma muito simples, é o quê? É uma prática favorável à continuidade dos recursos ambientais, uma prática pró-ambiente. Essa é uma ideia, grave isso. Voltando ao nosso princípio do desenvolvimento sustentável, vou fazer um relato aqui para vocês. Eu não sei quantos de vocês já tiveram contato com o direito ambiental, mas eu particularmente, quando comecei a estudar direito ambiental, eu tinha uma ideia bastante equivocada. Eu achava que eu ia entrar numa sala, paz e amor total, né? Ia cuidar dos bichinhos, das plantinhas, nada podia ser feito contra o meio ambiente, e era basicamente isso que ia ser discutido. E aí eu percebi ao longo do tempo tamanha ingenuidade, né, da minha parte em relação a isso. Primeiro, o direito ambiental cuida de questões extremamente importantes, de grande dimensão. Nós estamos sempre nos referindo, saindo daquela ideia do privado, nós vamos estar sempre falando do coletivo, perfeito? Então, assim, quando eu falo de poluição, atmosférica, não é algo que atinge só eu ou o meu vizinho, mas vai atingir uma coletividade, um número indeterminado de pessoas. E é sempre algo transfronteiriço. Eu não tenho como colocar uma divisória e dizer, olha, eu não vou me deparar com essa poluição te pertence. Então vejam como nós estamos diante de algo que tem grande dimensão, que atinge um número indeterminado de pessoas. E outra ideia, o direito ambiental, no fundo, não tem a ilusão, e isso me parece cada vez mais claro, de impedir qualquer construção, o desenvolvimento econômico. O grande segredo, e eu já mencionei isso, é o equilíbrio entre a preservação e a preservação e o desenvolvimento econômico. São essas duas ideias. Então, como é que eu posso conceituar o princípio do desenvolvimento sustentável? O princípio do desenvolvimento sustentável estabelece a necessidade de compatibilizar desenvolvimento econômico e social com preservação ambiental. Sabe por que essa necessidade de compatibilizar? Porque é através destes dois, de preservação ambiental e desenvolvimento econômico, que nós, seres humanos, vamos ter uma vida melhor, uma vida com mais qualidade.
Se você está achando estranho, né, essa ideia do desenvolvimento, do progresso, pare para pensar um pouquinho quanto que nós evoluímos na ciência e na tecnologia, quanto que nós tivemos de melhoria de qualidade de vida para alguns doentes, a cura de outras doenças, o avanço tecnológico, enfim, tudo isto é o que? Resultado do progresso. Então, o progresso melhora, facilita? Sim. O que não pode é que esse desenvolvimento seja desordenado, seja sem planejamento. Por isso que o direito ambiental prega é que esse desenvolvimento seja sustentável. Qual que era a ideia de sustentabilidade mesmo? Uma prática pró-ambiente, preocupada com a continuidade dos recursos ambientais. Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que ocorre, o progresso que existe, mas pensando no amanhã, pensando em compatibilizar os recursos naturais. Sabem por quê? Porque os recursos naturais são finitos. Quantas vezes nós escutamos que a água pode acabar em 2020, 2040? Até faz um tempo que não se fala tanto nisso, né? Mas enfim, vocês devem lembrar, não faz tão pouco tempo, que se faziam prognósticos muito negativos em relação ao recurso água. Então, o que é o princípio do desenvolvimento sustentável? O princípio é garantir o desenvolvimento com preservação ambiental, porque os recursos são finitos e porque ambos, meio ambiente e progresso, trazem melhor qualidade de vida. Eu vou dar um exemplo absolutamente simplista e vocês vão verificar o que é essa compatibilização entre desenvolvimento e recurso natural, preservação do recurso natural. Vocês, não sei se já perceberam, quando nós vamos em alguns toaletes, principalmente em lugares grandes, nós encontramos válvulas, hoje mais modernas, em que eu posso fazer a opção por acionar uma limpeza rápida e uma limpeza completa. Eu não sei se vocês sabem, mas pelo menos os informes que eu tive acesso, que essa limpeza rápida gasta cerca de 2 ou 3 litros de água. Vocês sabem quanto que se gastava ou que se gasta nas válvulas antigas? Toda vez que eu aciono aquela válvula antiga, que eu não tenho a opção de fazer a escolha entre a limpeza rápida ou a limpeza completa, se diz que se gasta cerca de 20 litros de água. Então, vejam a economia que é possível ser feita adotando um método em que te permite fazer uma limpeza rápida com 2 litros de água. Esse é um exemplo absolutamente simplista numa forma de equilibrar desenvolvimento com preservação ambiental. Nós temos também em condomínios a técnica do reuso da água. Isso é extremamente interessante, né? O condomínio tem muitas áreas em comum, tem que regar as plantas, tem que lavar o chão, enfim. Que água que vai utilizar? Essa água que vai ser tratada, ela não chega ao ponto de se tornar potável para o consumo, mas perfeitamente utilizável para essas tarefas. Então, também é uma forma que deu me preocupar com a continuidade dos recursos. Esses são exemplos de desenvolvimento sustentável. Pergunto a vocês, onde que nós encontramos esse ponto de encontro entre economia, ordem econômica e preservação ambiental? Tem isso na Constituição? Tem. Está no artigo 170, inciso 6º. Lá está dito que a ordem econômica, ela tem como um dos princípios a defesa do meio ambiente. Significa dizer, a ordem econômica, ela deve se desenvolver respeitando a defesa do meio ambiente. Pergunto a vocês para finalizar, para ver se a gente compreendeu bem esse princípio. Pelo que diz o direito ambiental, eu vou sobrepor o meio ambiente ao desenvolvimento econômico ou o contrário? Na verdade, não. Porque o que diz o princípio? Que a ideia é de compatibilizar desenvolvimento econômico com
preservação ambiental. Se isso de fato não for possível, aí sim eu faço a opção pelo meio ambiente, porque os recursos naturais são finitos. Mas sempre que eu tiver essa possibilidade de compatibilizar, é esse o caminho que eu tenho que adotar. Tá claro, então, o princípio do desenvolvimento sustentável? Nosso primeiro princípio, ultrapassamos ele. Segundo princípio é o princípio do usuário pagador. Esse princípio não tem grande dificuldade aqui de compreensão. Como o próprio nome sugere, o princípio do usuário pagador. É alguém que usa e paga. Quem que é o usuário? O usuário é aquele que utiliza um recurso natural sem causar degradação ambiental. Então, é alguém que utiliza e não causa. Gravem essa ideia, vocês vão perceber a importância daqui a pouquinho. Então, o usuário usa e não causa degradação. E por que vai pagar? Quem mora em prédio está acostumado com essa ideia. Você vai fazer um churrasquinho, você vai fazer a sua festa, você precisa alugar o salão, você precisa alugar a churrasqueira e geralmente se paga por isso. Por que você paga? Porque você está usando um bem comum, é algo que pertence a todos os condôminos. A ideia aqui do princípio do usuário pagador é a mesma. O meio ambiente não é um bem de uso comum do povo, que a gente viu na primeira aula? Se ele é um bem de uso comum do povo, significa que todo mundo pode usar. Então a lei, ela pode exigir, ela pode cobrar por esse uso. E é o que traz esse princípio. Será que nós temos exemplos? Nós temos um exemplo muito famoso, toda a doutrina menciona, que é a cobrança pelo uso da água. Esse é o exemplo mais tradicional desse princípio. E o que é essa cobrança pelo uso da água? A cobrança pelo uso da água está prevista na Lei 9.433 de 97, que é a Lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos. Nos artigos 19 e 20 se fala do valor econômico da água, da necessidade de conscientização e da possibilidade de cobrança. Advirto vocês, não confundam com a água que a gente compra, por exemplo, quando a gente compra uma garrafinha de água ou o galão de água que a gente deixa em casa. Tá? Neste caso, eu estou pagando pelo serviço de envase, de captação da água e dela ser trazida até mim. Eu não estou pagando efetivamente pela água. No entanto, se aparecer na conta de vocês, de alguma forma, essa cobrança, saibam que ela é legal e ela está baseada no princípio do usuário pagador, porque nós fazemos uso de um bem comum, que é o meio ambiente. Tá claro? Terceiro princípio. O terceiro princípio é o princípio do poluidor pagador. Olhem só a diferença. O anterior era usuário pagador. Esse é o princípio do poluidor pagador. Quem é o poluidor? Primeira coisa, nós precisamos definir quem é o poluidor. Poluidor é toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que direta ou indiretamente, eu quero chamar a atenção de vocês nisso, ou indiretamente, causa degradação ambiental. Então, é toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que direta ou indiretamente causa degradação ambiental. Vejam que todos podem ser poluidores. Perfeito? Então, diferente do usuário, que é quem utiliza e não causa degradação ambiental, o poluidor é alguém que utiliza e causa degradação ambiental. Eu costumo brincar, né? Se a gente está com aquela ideia utópica de que o direito ambiental nada pode ser feito, né, contra o meio ambiente, vejam só o nome do princípio. Princípio do poluidor pagador. Mas eu também tenho que advertir vocês do seguinte, não tirem conclusões precipitadas. Aqui não está se autorizando poluir, não está sendo dito, eu pago e vou poluir, e posso, como se eu comprasse um crédito para poluir. Não é esta a ideia do princípio, longe disso.
Nós vamos ver que esse princípio traz, na verdade, o dever de proteger. O que estabelece, então, o princípio? Vamos verificar. Esse princípio, ele diz o seguinte, que o poluidor, ele tem que arcar com os custos sociais que a sua atividade degradante causar. Ou seja, numa empresa, se ela emite poluentes, ela precisa colocar um filtro, ela precisa pagar por isso. Para quê? Para minimizar esses impactos ambientais. Então, o que está sendo dito é o seguinte, que aquele que causa um impacto ambiental tem que arcar com os custos sociais que a sua atividade causar. Na verdade, nós encontramos nesse princípio duas ordens de atuação. Uma ordem preventiva e uma ordem reparatória. No caráter preventivo, nós temos esse dever de prevenir os impactos ambientais. Como assim? E aí eu quero a atenção de vocês. Por mais que, eu vou dar um exemplo que envolve um cidadão comum, tá? Não vamos nem falar agora de empresas. Por mais que você, que eu, que as pessoas, nós tentemos ser politicamente corretos no que diz respeito ao meio ambiente, por exemplo, reciclando lixo, levando a sacolinha para o supermercado, tirando da tomada todos os eletrônicos para não ficar gastando energia, economizando água, enfim, por mais que eu tente ser politicamente correto, eu serei ainda um ser poluidor. Porque viver em sociedade gera isso. Nós não temos um nível de avanço tecnológico que nos permita trazer um impacto zero. E eu vou dar um exemplo para vocês disso. Muitos de vocês, se não a totalidade, no mês, em algum momento, se fizeram uso de veículo automotor. Ou no seu próprio carro, ou na carona, ou no serviço público, num ônibus. Não sei se vocês sabem, mas a poluição gerada pelos veículos automotores é a principal causa de poluição em grandes cidades. Isso significa dizer que quando eu vim para cá, para estar gravando essa aula para vocês, eu vim de carro e ao fazer isso, eu estou assumindo uma postura poluidora. E vocês podem se questionar, bem, mas como é que fica? Isso é autorizado? Verdade. Sabe por que é autorizado? Porque o poder público, ele tem que estabelecer, dentro da realidade tecnológica e científica, o que é razoável, o que é socialmente tolerável para ser desempenhado. Então, nós não temos um avanço tecnológico que nos permita andar com veículos, talvez veículos elétricos daqui a alguns anos, algumas décadas, sejam uma realidade, ainda não são, mas nós não conseguimos nos locomover sem usar, na maior parte do tempo, veículo automotor. O poder público, ciente disso, o que ele faz? Ele cria um patamar. Ele diz, até aqui, ok, se seu carro, entre aspas, polui até X, perfeito. Mais do que X, você tem que se adequar. Nós temos em grandes cidades o mecanismo da inspeção veicular. Que é o quê? É exatamente esse controle do poder público. Eu levo meu carro até lá, passo pelo controle do poder público, ele vai dizer, olha, o seu carro está ok. Ou então, você foi reprovado, o seu carro está emitindo poluentes acima do nível aceito. O que eu tenho que fazer? É o poder público que vai consertar meu carro, que vai pagar isso? Não. Quem vai levar para consertar, quem vai arcar com este valor e vai ter que novamente pagar a taxa e retornar para a inspeção veicular, o proprietário, o poluidor. Então, retornem ao conceito do princípio e lá está dito. O que é o princípio do poluidor pagador? Estabelece que o poluidor é quem arca com os custos sociais decorrentes da sua atividade degradante. É isso que está sendo dito. Então, num contexto pequeno, pessoa física,
eu com o meu carro está fora do padrão, quem paga por isso sou eu. Tenho a necessidade de me adequar. Eu posso fazer esse mesmo paralelo com as pessoas jurídicas. Numa indústria, eu emito gases poluentes. Quem que vai instalar o filtro? O empresário, o empreendedor. E a ideia é do quê? Que ele não externalize isto para o consumidor, que ele internalize o seu custo. Né? Infelizmente, a gente sabe, né, que os produtos no Brasil são muito caros. E são muito caros exatamente porque é colocado em no preço todas essas variáveis. Mas a ideia do princípio do poluidor pagador é o quê? Que o empreendedor, que o poluidor, ele arque com os custos sociais que a sua atividade impactante gera. Um outro exemplo que nós temos, bastante atual, é a política, o sistema de logística reversa trazida na Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Não sei se vocês têm conhecimento disso, mas o que está dito lá na Política Nacional dos Resíduos Sólidos? Existem algumas atividades, como a colocação no mercado de pilhas e baterias, de pneus. Esses fabricantes, eles precisam ser responsáveis pelo retorno desses bens. Este é o sistema da logística reversa. Se vocês forem na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, o artigo 33 vai estabelecer que são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante o que é esse sistema? O retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza, ou seja, além da atividade do poder público e do manejo dos resíduos sólidos, os seguintes comerciantes. E aqui fala das pilhas e baterias, dos pneus, dos agrotóxicos, dos óleos lubrificantes, das lâmpadas, dos produtos eletrônicos. Tá? Lixo eletrônico não é o que tem na sua caixa postal. Lixo eletrônico é o quê? Computador, enfim, toda essa modernidade que nós temos hoje em dia em termos de eletrônico e que passou um ano e ele fica obsoleto, ele se transforma em lixo eletrônico. Os comerciantes desses produtos precisam fazer o quê? Sistema de coleta. Proporcionar que você leve até um determinado ponto e ele faça o que? Ele dê destinação adequada. Isto também é um exemplo do princípio do poluidor pagador. É ele que tem que arcar com os custos sociais que a sua atividade impactante gerar. Tá claro? Então, no aspecto preventivo, é isso que nós temos, o dever de prevenir. Eu não tenho jamais o direito de poluir. Eu tenho, na verdade, esse dever de me adequar aos padrões socialmente estabelecidos como toleráveis pelo poder público.